Olá, querido amigo e amiga aqui do canal Resenhando, que tem nos acompanhado, tem aberto um espaço aí no seu lar para que eu possa, junto com vocês, dividir um pouco da experiência sobre literatura e leitura. O livro que eu quero dividir com vocês hoje era um livro que há algum tempo eu aguardava ler. Eu conheci esse livro a princípio numa editora, a editora é Realizações, mas na época eu não tive a oportunidade de comprar. Quando decidi comprar o livro, descobri que uma outra editora havia lançado também, uma editora que até então eu não conhecia e estava muito mais em conta, e como eu valorizo a economia, né, e o meu bolso, eu optei por essa editora que, apesar de não conhecida, havia publicado a mesma obra, mas que não tenho que reclamar. Acho o trabalho gráfico e a diagramação do livro muito agradáveis, então, apesar de eu já conhecer bastante as realizações e ter só a elogiar a editora, mas eu gostei muito. A editora é a editora Quirion. E o livro, deixa eu mostrar para vocês, estou falando e não mostrei, é Vida Intelectual de Sertlange, prefaciado por Olavo de Carvalho. Deixa eu falar um pouquinho antes aqui, que o pessoal, no momento, quando ouve Olavo de Carvalho, já vai com a cabeça longe, volta aqui para mim. O livro é prefaciado pelo Olavo de Carvalho, mas deixa eu falar uma coisa pessoal com relação a prefácio comigo. Eu, há um tempo atrás, lendo Confissões de Agostinho, eu me dediquei, como normalmente fazemos, a um prefácio não do autor, mas do tradutor. E gastei um tempo, era um prefácio longo dessa tradução de Confissões de Agostinho, o que tirou todo o brilho da minha leitura, tirou toda a agradabilidade da minha leitura, porque o seu tradutor ou o seu prefaciador, ele tinha uma linha de pensamento muito clara, muito definida, mas que, ao meu ver, contamina um pouco a sua leitura. Você já chega cheio de preconceitos, preconcepções formadas por conta daquilo que o prefaciador coloca, e isso atrapalha, pelo menos para mim, a minha leitura. Desde então, eu leio sim os prefácios, mas sem muito cuidado, de maneira às vezes até apressada, porque eu quero me deter na obra. Aí depois, no final da obra, eu achando necessário, eu faço a leitura do prefácio. Então não se liguem no nome Olavo de Carvalho. Eu sei que está muita gente falando dele nesse momento. Li quase nada de Olavo, sei pouco sobre Olavo, então meu assunto não é Olavo. Meu assunto é Vida Intelectual de Sertlange, editora Quirion. Bom, indo então ao livro. É uma leitura muito agradável, mas eu recomendo a sua leitura, e aí eu já fazendo o papel de um prefaciador, mas tenha a sua experiência primeiro. Mas a minha experiência com ele é lê-lo dentro da concepção de seu tempo. Né? Ele escreve todo o livro, toda a sua obra, dentro da construção de um tempo. Somos homens, seres históricos e temporais, vivemos dentro de uma época, dentro de um período, onde construções de pensamento e influências da história, obviamente, interferem na nossa vida. De posse disso, eu acho que é uma obra muito agradável, tem muito a somar, muito a dividir. Sertlange, como padre, ele tem toda uma construção de pensamento tomista, tanto que ele baseia o seu livro em algumas recomendações de Tomás de Aquino sobre a vida intelectual. Ele até diz no livro que a sua proposta não é ficar aferrado a isso, não ficar preso a isso, mas sim, ao mesmo tempo, não perder de vista também Tomás de Aquino. Então ele narra muito durante da sua obra, ou a sua proposta de pensar sobre a vida intelectual, ou como a vida de um intelectual está muito vinculado a Tomás de Aquino. Bom, o que o livro trata em si? Eu acho que, para resumir todo o conceito do livro, ele tem muita coisa a dizer, muita coisa boa a dividir, mas uma coisa que ele trata em toda a obra, ou a sua obra toda orbita em cima desse grande conceito, é que o intelectual é um consagrado, é um vocacionado, é alguém que é chamado por Deus para essa função em específico, e por isso
atendendo a esse chamado divino, atendendo a essas capacidades, essas dádivas dadas por Deus, esse homem ou essa mulher devem se dedicar ao máximo, valorizando essa vocação e se entregando realmente como um consagrado deve se entregar. Ou seja, ter uma vida totalmente dedicada à obra e à obra da intelectualidade. Então, é um ponto muito interessante para reflexão. Ele não resume com isso logo no início do seu livro, que essa pessoa, não, por exemplo, não pode ter uma segunda ocupação, e eu acho que isso é uma coisa importante para a nossa época, num tempo tão corrido, num tempo tão desafiador, onde a vida intelectual não é uma vida que, por muitas das vezes, ou pelo menos para a maioria das pessoas, coloca comida na mesa, paga os boletos, paga as contas, mas ele faz propostas para que mesmo esses que se sentem chamados a se consagrar a uma vida intelectual possam ocupar o seu tempo de modo que, mesmo levando em consideração a sua ocupação profissional, aquilo que põe pão em sua mesa, isso não diminuir a sua consagração a uma vida intelectiva, a uma vida de desenvolvimento intelectual, uma vida de produção acadêmica. Então eu acho que nesse sentido também é muito valioso ler a obra. É proveitoso, porque eu entendo sim, e nesse ponto eu acho que eu concordo com o autor, que a vida intelectual é uma vida de consagrado, é uma vida que lhe chama para uma certa dedicação, um certo empenho, e que dentro desse empenho você tem que deixar lágrimas, suor, sangue por vezes, para que essa vida em si seja dividida com outros e você realmente produza frutos. Mas também acho interessante a reflexão, porque é uma realidade de vida, pelo menos para mim, que gosto de ler, gosto dos livros, gosto de estudar, mas preciso trabalhar para botar pão na minha casa. Tenho uma linda esposa, 2 lindas filhas que eu preciso cuidar, zelar, dar atenção, mas nada disso me impede, quando muito bem gerenciada a vida, quando muito bem preocupada com a vida, me dedicar às leituras, aos livros e à reflexão. Então, para mim foi muito bacana a leitura do livro e recomendo a você. Faça essa leitura, tenha suas experiências, divide comigo lá nos comentários, olha, li, achei isso, concordo com isso, discordo disso, e a gente, quem sabe, a gente não faz um clube do livro pelos comentários, dividindo as nossas experiências. Mas, nesse momento agora, dá ali o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos que gostam também de leitura, que de repente já tiveram a experiência de ler a vida intelectual de Cirque de Lange, ou tem vontade de ler. Quem sabe com esse vídeo você não motiva eles a comprar a obra e assim aprofundar o assunto ou expandir a reflexão. Então, fico feliz de dividir isso com vocês. Boa leitura. Que Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço.